esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Fecha o olhinho aí rapidinho, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco através da Tua palavra, ensina-nos, Senhor, através do ensino, das Escrituras. Pai, me dá a revelação. Cada um está passando por uma realidade, cada um, Senhor, está passando por um momento, uma situação. E que a Tua palavra, que é única, que é verdadeira, que é viva, eficaz, venha falar no coração, na alma, no espírito de cada irmão. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, o tema do culto hoje é tudo há um propósito. A gente costuma dizer isso. A gente costuma dizer, há um propósito para todas as coisas. Está passando por isso, tem um propósito. Se não sei o que, tem um propósito. Eu estou passando, o indivíduo pega, sendo homem ou sendo a mulher, dá um couro no marido, aí o marido vai embora de casa, ela fica triste, solitária, sozinha, aí ela fala, tudo tem um propósito. Não, eu não estou falando disso, gente. Tem coisa que é consequência, tá? Tem coisa que é consequência da vida do... Alessandro, sem ser o pastor Alessandro, o Ale de Pirapozinho, rapaz, abre essa câmera aí para mim te ver, meu, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, e o culto é sobre isso, a mensagem de Deus é sobre isso. Ontem, eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa, ela vem passando, assim, uma situação difícil, a pessoa está entre nós. E orando por ela, meu irmão, minha irmã, clamando a Deus por ela, e ela fez a seguinte declaração, pastor, eu tenho fé. Irmãos, se eu tenho fé, se você tem fé, por que muita... E tem gente, irmão, tem bastante fé. Tem gente que, olha, você conversa com ele, você vê que é fé demais. Outro, você conversa com ele, você percebe assim que é fé de menos. Uns fé de mais, outros fé de menos. Então, meu irmão, minha irmã, há situações na nossa vida que não muda. Nem sempre a questão é pela falta de fé. Por que a irmã está rindo aí, irmã Tiene? Nem sempre é falta de fé. Às vezes, a oração não é respondida porque tudo que Deus faz há um propósito. E eu vou te explicar o porquê desse propósito, que muitas vezes a gente não entende, tá? Vale lembrar também que há orações que não são respondidas porque são feitas com a motivação errada. Amém? Há orações que são feitas por motivações erradas. Tiago capítulo 4, versículo 3, a palavra de Deus nos diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos próprios deleites. Se Deus faz tudo por um propósito, amém? Existem orações que a gente faz que tem uma motivação egoísta. Gente, telefone, que não são respondidas porque existe uma intenção egoísta sobre aquilo ali. E há orações que não são respondidas porque qual propósito teria? Exemplo, qual propósito vai ter Deus? Eu peço lá, Senhor, me dá um helicóptero. Para que Deus vai me dar um helicóptero, irmão? Para mim sair da minha casa até a igreja de carro 3 minutos aproximadamente? Deus, me dá um avião, um helicóptero para mim? Não seria necessário. E às vezes, é um exemplo bobo, talvez para você um avião seja necessário, talvez para você um helicóptero seria necessário. Então, eu estou te dando um exemplo bobo aqui, que a oração, não existe oração que Deus não ouve, existem orações não respondidas, e existem orações que ainda não foram respondidas, e existem orações que não serão respondidas. Então, toda oração fora do propósito de Deus, ela não vai ser respondida, irmão. Então, é isso que eu quero te chamar a atenção. Primeiro de tudo, para saber se a oração que você está fazendo... já teve situações da gente trabalhar com jovens, Aí a moça chega, pastor, eu quero casar com aquele moço, eu estou
esperada para casar com ele. O indivíduo, olha, é vida torta, é curva de rio, não vale nada. E a pessoa, ai, Deus me dá, tá caçando para cá. Tem gente que é caçador, né? Tem gente que tem, assim, habilidade para caçar chifre em cabeça de cavalo. Então, há orações que não são respondidas, amém? Se Deus responder ela para você, vai te responder para causar destruição na sua vida. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Então, você crê que Deus pode mudar destino? Você crê que Deus pode mudar a tua história? Você crê que Deus pode fazer milagre? Você crê que Deus, ele é o Deus do impossível? Amém. Tu crê? Tu crê. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se eu não entender o interesse e o propósito, a minha vida ela vai continuar a mesma vida. Amém? Então, tem gente que parece que é Siri. Ele está andando para frente, mas ele está olhando para o lado. Ele vai andando para frente e vai olhando para o lado, não chega a lugar nenhum. A palavra nos dá uma direção. Então, querido, meu irmão, minha irmã, eu quero que você se atente para aquilo que eu vou te dizer. Qual é o interesse de Deus na Terra? Eu quero falar sobre interesse para depois falar sobre propósito. Ô, irmão, irmã, Deus não poderia ter abandonado a Terra? A gente vê aí corrupção, a gente vê aí roubo, a gente vê aí os políticos da nossa nação, cada camarada, gente boa. Irmãos, ano que vem é ano de eleição, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui para fazer politicagem, porque a política não deve estar na igreja, mas a igreja tem que influenciar a política. Então, meus irmãos, já vai pedindo a Deus, Senhor, levanta homem segundo o teu coração e me dá sabedoria para votar. Então, meu irmão, Deus não poderia ter abandonado a situação, ter abandonado a terra. É tanto pecado, é crime, é mortalidade. E muitas vezes somos até nós que não nos dedicamos a Ele como devemos. Mas, irmão, qual é o interesse de Deus nessa terra? O interesse de Deus nessa terra é que o homem não vá para o inferno. É que o homem não se perca, para que o homem não seja condenado. Por isso que Deus mandou Jesus. Deus mandou Jesus para morrer pela humanidade, para mudar o destino da humanidade, para salvar, então, a humanidade do inferno. O amor de Deus, ele é um amor inexplicável pelo ser humano. Então, Deus poderia ter abandonado essa terra, Deus verdadeiramente poderia, mas Deus não abandonou por causa do seu amor para com o homem, para que o homem não se perca, para que o homem seja salvo. Então, o interesse de Deus é, então, a salvação da humanidade. Mas eu quero que você entenda algo que muita gente confunde. Tem gente que confunde salvação. Tem gente que salvação é igual seguro de vida, que só usa depois que o indivíduo morre. Eu sempre conto uma história na igreja, ô tio Carlos. Diz que, o senhor estava o dia que eu falei? Acho que tem gente aqui, o senhor estava o dia que eu falei? Não sei se o meu tio estava, mas quem não estava vai ouvir. Gente, é o seguinte, diz que o camarada foi lá no banco, fez um seguro de vida de 1 milhão. Aí ele chegou com aquele contrato, seguro de vida de R$1 milhão e deu para a mulher. Falou, amor, fiz um seguro de vida aí, tá? De R$1 milhão. Aí ela começa a ler o contrato, e aí o indivíduo, ele vai observando que a mulher vai ficando triste. O semblante dela vai mudando. Ela vai ficando, cara, assim, meio fechada. E a lágrima começa a descer do olho. E aí ele fala, amor, não fica triste não, amor, que eu não vou morrer. Aí ela fala assim, é por isso mesmo que eu tô triste, porque tu ainda não vai morrer. Quando que tu vai morrer para me receber essa grana, homem? Gente, então, as pessoas acham... Opa, deixa eu aceitar aqui. Seja bem-vindo, presbítero José Satiro. Gente, as pessoas acham que salvação só vai ser usada depois que a gente morrer, aí vai vir uns anjos com aquelas asinhas cantando glória, glória, aleluia, aí vai tomar você. Não, irmão, Deus veio para salvar a gente ainda nessa terra. E para salvar a gente,
Salvar a gente da miséria, da enfermidade, salvar a gente da depressão, salvar eu e você da ansiedade, do estresse, salvar eu e você. Então, Deus já veio, Deus mandou Jesus já para mudar a nossa vida, ainda em vida. Mas aí você me pergunta, então por que, pastor? Que Deus ainda não mudou? Por que, que Deus ainda não atendeu minha oração? Por quê? Por quê? Por quê? Aí parece até o Zé Comé. Oh céus, oh vida. Irmão, irmã, e onde eu quero entrar? Às vezes, aquilo que você está pedindo para Deus, Deus ainda não fez, porque se ele fizer agora, o nome dele não vai ser glorificado. Eu disse para você que o interesse de Deus nessa terra é a salvação do ser humano. Então Deus, ele opera para que o ser humano seja salvo, para que o ser humano creia que ele é Deus. Então muitas vezes Deus não opera a transformação na vida do seu filho, porque se ele transformar o seu filho hoje, o nome dele não vai ser glorificado. Se ele mudar a sua situação financeira hoje, o nome dele não vai ser glorificado. Se Deus causar aquilo que você está, o seu casamento hoje, talvez o nome do Senhor não vai ser glorificado. E é Ele que tem o poder de tudo, é Ele que tem o propósito de tudo, e o propósito dele é ser glorificado. Então eu quero te dizer uma coisa, continue clamando ao Senhor, continue pedindo ao Senhor. O fato de Deus não ter ainda te respondido não significa que Ele não vai te responder. Ele está aguardando o tempo certo para que quando Ele vier responder a tua oração, o nome dele venha a ser exaltado. A gente vê isso aqui na história de Lázaro. Olha o que a palavra, nós acabamos de ler. Deus está dizendo, Jesus está dizendo que aquela enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas era para glorificar o nome do Senhor. Aquela enfermidade de Lázaro era para que Deus fosse glorificado até através dela. Então, meu irmão, minha irmã, olha o que vai acontecer. A Bíblia vai dizer que Jesus estava fazendo a obra, que Jesus estava cumprindo o seu ministério, e aí chega alguém até Jesus e fala assim: mestre, o Lázaro, aquele a quem tu amas, ele está enfermo de morte. E aí, meu irmão, diz a palavra, aí a palavra de Deus está dizendo isso que nós lemos, ele olha, essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para que o Pai seja glorificado. Sabe o que vai acontecer? Lázaro vai morrer. Lázaro morreu. Sabe o que eu entendo através disso? Que às vezes o nosso Deus, ele é um Deus, às vezes não, o nosso Deus é um Deus de extremos, extremos, e ele quer que nós sejamos homens e mulheres de equilíbrio. Eu vou te explicar o porquê. O que Deus estava falando comigo, clamando aqui ao Senhor. Olha o que eu vou entender. Às vezes, Deus é Deus de extremo, mas quer que você viva no equilíbrio. Às vezes, Deus permite a pobreza para fazer o quê? Para causar a prosperidade. Às vezes, Deus permite a enfermidade, um extremo lá embaixo, para gerar cura e o nome dele ser glorificado. Às vezes, Deus permite um momento de escassez, um extremo lá embaixo, e para que a hora que ele trouxer a abundância na tua vida, o nome dele venha a ser glorificado. Às vezes Deus permite o casamento, naquele extremo lá embaixo, tudo difícil, né? As mulheres são gente boa, não tem mulher difícil aqui, é mais os homens que são meio difíceis, né, de lidar. Então, meu irmão, eu disse aqui outro dia, não sei quantos estavam presentes, né? Quando o teu marido estiver meio nervoso, meio estressado e ele falar alto, tu diz assim para ele: eps, baixa a bola, que se tu falar alto, os vizinhos vão pensar que tu manda aqui em casa. Quem manda aqui em casa sou eu. Irmãos, olha, até isso eu tenho que passar. Outro dia eu falei para ela, falei para a pastora assim: amor! Aí ela chegou em mim, fala baixo, amor, senão os vizinhos vão pensar que você manda aqui em casa. Aí depois que eu faço assim nela, vou fazer de longe, aí vão achar que eu estou puxando o cabelo dela. Então, meu irmão, minha irmã, Deus às vezes ele permite um extremo aqui embaixo, a escassez aqui embaixo, para gerar então a abundância aqui em cima, o nome dele ser glorificado, você dizer para as pessoas: olha, Deus é verdadeiro,
Deus é real, entrega a sua vida para esse Deus, porque eu estava aqui embaixo, Deus fez a coisa agora aqui em cima, e vale a pena servir a esse Senhor. Então, meu irmão, tudo há um propósito. Se Deus causar aquilo que você tem pedido, aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, será que ele vai ser exaltado? Irmãos, às vezes a gente mente para nós mesmos. Nós somos circunstanciais. Às vezes a gente fala, não, se Deus fizer, ele vai ser glorificado. E quantas vezes Deus já fez para a nossa vida e a gente não glorificou? A gente não deu a devida honra ao Senhor. Então, meus irmãos, Deus, é o que eu disse para você, Deus, ele é Deus de extremos. O que aconteceu? Lázaro, Deus permite um extremo. Deus permite a morte para que ele viesse a operar um outro extremo, a ressurreição de Lázaro. Pode ser, viu, meu irmão, minha irmã? A gente tem aqui homens e mulheres de negócio. A gente aqui tem pessoas que são funcionários. Tem pessoas aqui que fazem a obra de Deus, Sai dele. Tem pessoas que aqui estão, amém, fazem a obra de Deus. Cada um de nós estamos, amém, alocados, fazendo alguma coisa. E cada um de nós temos as nossas vidas, e de acordo com a vida de cada um que aqui está, pode ser que cada um esteja vivendo aqui um extremo. E aí, às vezes, você fala assim, nossa, eu não aguento mais. Irmão, irmã, o teu limite, quem conhece, olha bem para minha biroca verde. O olho verde da duranzada aí, os tios aí. Irmão, o teu limite, quem conhece, é só Deus. Nem você não conhece seu limite. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes eu falo na igreja. O indivíduo, ele está indo pegar o ônibus, falta 2 quadras para ele chegar no ponto de ônibus. Depois de um dia exaustivo de trabalho, ele está lá, trabalhou, está cansado, não está conseguindo nem andar direito. E aí, de repente, vem passando o ônibus lentamente, e aí o ponto de ônibus está lá na frente, ele olha e fala, eu estou sem força hoje. Nossa, eu vou acabar perdendo o ônibus que eu não estou aguentando, hoje eu estou no meu limite. Aí, de repente, o ônibus está passando assim, alguém grita para ele, o pitbull, rapaz! Quando ele olha, vem 2 pitbull correndo, com aquela baba escorrendo da boca, lá e corre. Irmão, o camarada corre, alcança o ônibus, entra no ônibus. E quando ele entra no ônibus, ele percebe que ele tinha uma força, ele percebe que ele tinha uma resistência, ele percebe, então, que havia nele uma resiliência para suportar aquele momento, e ali aquela situação fez com que ele corresse, com que ele resistisse, e ele chegasse então até aquele ônibus. Irmãos, às vezes você fala assim, eu já estou no meu extremo. Não, o teu extremo você não conhece. Quem conhece o teu extremo é Deus. Por isso que nós temos que estar então fortalecidos no Senhor, dependendo do Senhor, para que Ele então seja conosco. Pastor, mas olha o extremo. Irmão, não tem problema. Eu aprendi com meu pai, pastor Adelino, um dia, uma situação, ele disse assim, Deus, vão-se os anéis, mas que fiquem os dedos, e do Senhor eu não largo. O Jó, ele vai declarar, eu já disse isso aqui outros dias, ainda que o Deus me mate, nele confiarei. Jó estava num extremo. E ele falou assim, ainda que Deus me mate, Deus permite Jó chegar num extremo, mas Jó, ele mantém a sua fé. E Deus então opera algo milagroso, e Jó vai para um outro extremo. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Às vezes, Deus está fazendo de você uma pedra no estilingue. Você já reparou? Talvez essa pode ser a coisa mais importante que eu vá falar nesta noite. Já teve a sensação de que parece que está todo mundo progredindo, crescendo, é até um momento de crise, mas no mesmo momento de crise tem gente crescendo, tem gente prosperando, parece que tem pessoas assim que parece que a vida está bem, e parece que a gente está lá atrás. Já sentiu essa sensação? Deixa eu te falar uma coisa.
Deus, muitas vezes, ele trata a gente igual uma pedra no estilingue. O que acontece com a pedra? Deixa eu chegar aqui pertinho de você, Marta. Ó, se eu esticar pouquinho o estilingue, a pedra, ela não vai ser atirada e alcançar um alvo distante. Mas quanto mais eu estico o estilingue, quanto mais eu puxo aquela pedra, muito mais longe, amém? O alvo que eu vou conseguir acertar vai ser alvo longe, ela vai sobrevoar, ela vai alcançar lugares distantes. Meu irmão, você crê em Deus? Você tem pedido para Deus? Tem usado sua fé? Hoje você está aprendendo que tudo tem um propósito. E parece, amém, que a coisa não está andando, mas é Deus esticando, puxando para trás. Porque a hora que Deus soltar, é como um arqueiro que puxa a sua flecha naquele arco. Amém? Tu vai alcançar lugares distantes, tu vai longe. Eu creio aqui, eu não sei para quem que eu estou pregando, mas eu creio aqui que pessoas vão sobrevoar nações, pessoas terão aqui evidência, mas Deus está tratando a gente, no extremo aqui. Tudo certo aí, gente? Amém. Amém. Caiu Voltou, aqui, voltou. tá? Voltou. Voltou? Tomara aí que alguém esteja entendendo a palavra. Eu acredito que Deus está falando com pessoas nessa noite. Glória a Deus. Deus. Que quanto mais tenta ir para frente, mais está indo para trás. Pessoas que quanto mais você faz, parece que mais para trás você está indo. Parece que quanto mais você crê, mais para trás você está indo. Parece que quanto mais você chora, parece que quanto mais você trabalha, parece que quanto mais você planeja, parece que as suas expectativas parece que está indo para trás. Mas meu irmão, minha irmã, minha família que está aqui, meus tios, deixa Deus esticar você. Deus estava esticando Marta, Maria, era uma situação de dor, de morte. Mas Jesus estava dizendo, olha, essa situação aí é para que o meu Pai seja glorificado. Meu irmão, minha irmã, a palavra vai dizer que Jesus amava Lázaro, e além de amar Lázaro, a palavra de Deus vai dizer que Jesus era amigo de Lázaro. Irmãos, quem na Bíblia, a Bíblia dirá que Jesus demorou para ir socorrer nos evangelhos? Só Lázaro. Aquele que a própria Bíblia declara que era amigo de Jesus. Reparou? Muitas pessoas, Jesus foi lá e socorreu imediatamente, mas o amigo de Jesus demorou quanto tempo para socorrer ele? 4 dias. Deixa eu te falar uma coisa aqui e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Há momentos que 4 dias é como uma eternidade. Há momentos que 4 dias de luta é como se fosse uma eternidade. Há momentos que 1 mês é como se fosse uma eternidade, que um ano é uma eternidade, mas resista, porque em tudo há um propósito. Então, meu querido, minha querida, o Senhor Jesus, a Bíblia vai dizer então que depois de 4 dias, Lázaro já estava morto, Lázaro já estava fedendo. A Bíblia vai dizer então que Jesus chega até o lugar onde Lázaro estava e Marta vai falar assim para Jesus, Jesus, se o Senhor estivesse, ou seja, passado, se o Senhor estivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Olha, Marta olhando pro passado. E Jesus disse para ela, Marta, se creres, verás a glória de Deus. E aí Marta vai dizer para Jesus, no versículo 21 e 22, mestre, eu sei que Lázaro ressuscitará no último dia. Agora ela olha pro futuro. Meu irmão, minha irmã, é aquilo que eu disse. Às vezes a gente olha para a salvação como algo de futuro. E Deus não quer te salvar no futuro, Deus quer te salvar no hoje.
E às vezes a gente está olhando para aquilo que Deus ainda não fez e está deixando de enxergar aquilo que Deus está fazendo. Você sabe qual é a maior bênção no dia de hoje? É não estar entubado. Você sabe qual é a maior bênção no dia de hoje? Você não está numa UTI. Você sabe qual é a maior bênção de hoje? Meu irmão, não é dinheiro. A maior bênção de hoje não é a sua situação conjugal, emocional. Não, a maior bênção de hoje é você não estar num respirador mecânico. Meus irmãos, uma coisa é você olhar as notícias pela tela do celular, pela tela da sua TV. Outras coisas é você ver a realidade que eu vi. A maior bênção que você tem hoje, meu irmão, minha irmã, é você não estar num respirador. Então aproveita o hoje, crendo que existe propósito de Deus para o amanhã. Então, Marta, ela olha para o passado, dizendo que se Jesus tivesse chegado lá, Lázaro não teria morrido. Depois ela olha para o futuro e ela vai dizer a Jesus o seguinte: eu sei que ele vai ressuscitar. E Marta esquece do presente. Aí Jesus vai dizer para ela: Marta, eu já não te disse, tu creres, verás a glória de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, este momento, às vezes, falta uma sincronia na nossa espiritualidade. A Bíblia vai dizer que haviam 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus havia ressuscitado no 3º dia, no domingo, e Jesus havia dito, antes da sua crucificação, aos discípulos: fiquem em Jerusalém. E aí a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer para os discípulos: olha, o Filho do Homem será crucificado, mas ao 3º dia será ressuscitado, fiquem em Jerusalém. Aí a Bíblia vai dizer que 2 discípulos, no domingo, saíram de Jerusalém. Eles saíram de Jerusalém e foram para uma cidade chamada Emaús. No domingo, na ressurreição de Jesus, nós já tem 2 desviados aqui. Né? 2 desviados. Já se desviaram do propósito de Deus, daquilo que Jesus havia ensinado para eles. Então, meu irmão, minha irmã, a Bíblia vai dizer que Jesus vai até o caminho de Emaús, encontra com esses discípulos, e a Bíblia vai dizer, escuta bem, que esses discípulos vão dizer para Jesus: na sexta-feira, isso já era domingo, na sexta-feira, crucificaram o Messias. Na sexta-feira, crucificaram Jesus. Na sexta-feira, eles estavam vivendo o domingo, mas falando da sexta-feira. Irmãos, estava faltando ali uma sincronia. Jesus já estava do lado deles no domingo, Jesus já estava glorificado, Jesus já estava ressuscitado no domingo, e eles falando da sexta-feira. Meu irmão, hoje é domingo. Sincronize a sua vida com o hoje. E baseado nisso que Deus está falando para a sua vida hoje. Talvez foram tantas indagações, perguntas, negócios que ainda não foram feitos, situações que ainda não mudaram. Meu irmão, problema com o filho, minha irmã, problema disso, problema daquilo. Cada um aqui tem uma situação. E Marta e Maria tinham um problema. O irmão delas havia morrido. Aí Jesus falou: deixa morrer, porque eu tenho um propósito nisso tudo. Então, meu irmão, tem situação, o pastor está perdendo. E se perder, amém? Não que você não perca a fé, porque até na perca, Deus tem propósito. E essa mensagem ela é muito conhecida. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele chega até o lugar aonde Lázaro havia sepultado, no versículo 43, e Jesus vai dizer o seguinte: tirem a pedra. Está ventando aqui, eu estou com dificuldade aqui. Deixa eu achar o versículo aqui, para mim não... Versículo 39. Lázaro estava morto, eu estou tentando resumir para não te prender muito aqui. Lázaro estava morto, sepultado. Naquela época, não era nos dias de hoje, né? Que abre uma cova no chão, nem todos os sepultamentos eram como nos dias de hoje, que abria uma cova no chão e descia o morto. Haviam sepultamentos que eram feitos em cavernas e se fechava aquela sepultura com uma pedra. Então, Lázaro estava sepultado em uma caverna e havia uma pedra fechando aquela sepultura. Os ricos daquela época, normalmente eles eram sepultados assim, em cavernas. Então, quando Jesus ele chega lá,
para ele ter acesso ao Lázaro, ele vai dizer assim, olha, tirem a pedra. Irmãos, para Jesus ter acesso e fazer aquilo que ele quer fazer na nossa vida, importa que muitas vezes nós tiremos a pedra. Todos nós temos alguma pedra de impedimento que muitas vezes está tirando a oportunidade do nosso milagre. Que muitas vezes trava o céu para que a nossa vida não seja abençoada. Havia um propósito de Jesus. Jesus permite Lázaro morrer. Havia um propósito nisso para que Deus fosse glorificado. Mas para que o milagre acontecesse, era preciso tirar a pedra para que Jesus tivesse acesso até o morto. Então, meu irmão, minha irmã, algumas pedras da nossa vida precisam ser tiradas. Pedra da incredulidade, a pedra da minha força, a pedra, muitas vezes, dos projetos que são meus e que não são de Deus. Eu sempre oro e digo assim, Deus, se os projetos que eu estou trabalhando são meus e não são teus, faz fracassar e faz fracassar rápido, para que os... Entenda bem, eu estou dizendo que os projetos que são meus e não são de Deus. E eu digo para o Senhor, Senhor, se o projeto é meu e não é teu, faz fracassar e faz fracassar rápido. Porque a pior coisa que tem, irmão, é viver iludido, engajado em algo durante anos, anos e anos, e depois de muitos anos você entende que o projeto de Deus para a tua vida não era aquilo ali e que você trabalhou, se empenhou, gastou a sua vida em vão. Então, não estou dizendo que tenha alguém aqui trabalhando em vão, engajado em vão. Não, não é isso. Cada um precisa orar ao Senhor e clamar ao Senhor. Senhor, me dá a direção. Eu não quero estar fora da tua vontade. Porque muitas vezes estar fora da vontade de Deus é a pedra que está impedindo eu e você viver o propósito de Deus. E a Bíblia vai dizer, então, que aqueles homens tiraram a pedra. Havia um grupo de pessoas tiraram a pedra e Jesus vai dizer, Lázaro, vem para fora. E Lázaro, que estava morto, ele sai daquela sepultura e ele sai vivo. Ele ouve a voz de Jesus. Ele ressuscita e ele sai daquele lugar e todos ficaram pasmados. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer no versículo 45, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Marta e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Naquela época, muitas pessoas não criam em Jesus. Então, Jesus permite Lázaro morrer para que ele fosse ressuscitado e aquelas pessoas, através daquele milagre, crescem em Jesus. Às vezes, irmão, irmã, Deus permite algumas coisas ficarem estagnadas. Às vezes, Deus permite alguns fracassos. Às vezes, Deus permite algumas lágrimas. Às vezes, Deus permite um extremo ruim para que no momento em que Ele agir através de Jesus e mudar essa situação, pessoas vão olhar e vão crer nesse Jesus que você serve. Pessoas vão olhar e vão crer nesse Senhor Jesus, o qual você entregou a sua vida. Irmãos, a Bíblia diz, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Irmãos, creia em Deus. A gente olha para as notícias e vê notícias de corrupção, mas ao mesmo tempo, cada um de nós, eu vejo também uma expectativa de melhora. Mas, meu irmão, vai melhorar? Vai. Mas se eu estiver fora da vontade de Deus, eu não vou surfar nessa onda de melhora. A minha vida vai continuar a mesma. Então, eu quero te chamar a atenção nessa noite. Tudo há um propósito. O interesse de Deus nessa terra é a salvação do ser humano. E baseado nesse interesse, Deus permite muitas vezes as coisas irem mal
para que através da transformação, do milagre, através de uma virada em nossa vida, o nome de Deus ser glorificado. Se Deus virar, se Deus transformar a tua vida hoje, será que o nome dele vai ser glorificado? Nem eu e nem você sabemos. Só ele sabe. A Bíblia diz que Deus sonda as nossas intenções, que Deus sonda as nossas vontades, que Deus sonda a nossa vida. É o que eu te disse. Jó, Deus permitiu falir, quebrar, perdeu sua família, perdeu sua saúde, mas havia um propósito em Deus mudar toda aquela situação para que o nome dele fosse exaltado. Coloque esse propósito na tua vida. Talvez a nossa oração não tenha que ser mais assim: Senhor, me faz isso, Senhor, me dá isso. Talvez o nosso propósito é: Senhor, estou aguardando. E a hora que o Senhor fizer, o teu nome será glorificado. Irmãos, nós temos aqui o nosso irmão Wilson. Na terça-feira, pela manhã, o irmão Wilson me ligou sem voz. E o irmão disse para mim, naquele momento, ele quase sem voz, ele vai falar assim: pastor, eu acho que a minha hora está chegando. Ele disse assim: pastor, eu estou no meu limite. Irmãos, eu não havia falado isso para a esposa dele, nem para ele. Mas eu tinha no meu coração que Deus estava dando discernimento para o nosso irmão do que ia acontecer. Irmão, naquele momento eu entendi, clamei ao Senhor na terça-feira, clamamos ao Senhor, eu e a pastora. E passamos a tarde com o nosso coração ali. À noite, quem estava aqui percebeu o que aconteceu. Deus fez um rebuliço, nós clamamos, finalizamos o culto. Liguei para o nosso irmão Reinaldo por chamada de vídeo. Nós ajoelhamos, clamamos em favor do irmão Wilson. Eu jantei. Quando eu fui dormir, eu não conseguia dormir. E no meu coração estava muito aflito. E eu comecei a clamar ao Senhor, eu comecei a clamar, e Deus começou a dizer: olha, clame que eu quero mudar essa situação, eu quero mudar essa situação. Irmãos, eu comecei a clamar, e eu comecei a dizer: Senhor, lembra do que esse homem já fez para a tua casa? Senhor, lembra que ele é um guerreiro de oração ali junto com a gente. Lembra, Senhor, meu Deus, que muitas pessoas passando dificuldade, passando necessidade, foram socorridas pela nossa mão, mas através dele. Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito o pior acontecer, porque esse homem tem sido um braço para a tua obra nesse lugar. Pessoas estão tendo experiência do teu cuidado através da vida desse homem. Senhor, quantas e quantas vezes nós passamos por dificuldade aqui, o Senhor mandou socorro através da vida do irmão Wilson, e eu não aceito o pior acontecer. Irmãos, nós passamos ali um momento de clamor até alta madrugada, quando houve um momento assim, que houve uma paz, que houve assim, uma alegria, uma leveza no nosso coração. Ele havia sido encaminhado ao hospital, irmãos, e eu fui declarando a palavra. Você sabe o que a palavra de Deus nos diz no Salmo 41? Irmãos, olha o que a palavra de Deus diz, Salmo 41, deixa eu achar aqui rapidamente, Salmo de número 41, a Bíblia diz assim: eu comecei, irmãos, a pregar para Deus. Aquilo que eu estou fazendo para você aqui, eu comecei a pregar para Deus. Eu comecei a evangelizar Deus. Eu disse assim: Senhor, a tua palavra diz que bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia mau. E eu comecei a pregar para Deus, irmão. Você entenda com inteligência o que eu estou te dizendo. E eu comecei a dizer: Senhor, quantas pessoas foram atendidas por causa desse irmão? Aí a Bíblia está dizendo aqui: o Senhor o livrará, o conservará em vida. Falei: Senhor, cadê? Eu quero ver essa palavra se cumprir. Esse homem já teve o discernimento de algo, que algo ruim ia acontecer, e eu também, mas eu não aceito, muda essa situação. Porque esse homem, ele come o fruto da terra, mas ele também produz para essa terra. Esse homem não está vivendo em vão. E aí, irmãos, versículo 13,
3, a Bíblia diz assim: o Senhor os sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Meu irmão, minha irmã, pode atender, meu amor? Atende lá. Meu irmão, minha irmã, foi nesse momento. Veio uma paz e eu falei: Senhor, eu creio. Eu creio. E eu me lembrei de Dorcas. Não sei se foi a irmã Etienne, irmã Isabel que leu sobre ela. A Bíblia diz que Dorcas havia morrido. E muitas pessoas ficaram aborrecidas porque o trabalho de Dorca pegava e ajudava os pobres. Sabe o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que Pedro chega lá a hora e Dorca é ressuscitada. Irmãos, propósito. Sabe por que Deus vai lá, restaura o nosso irmão? Propósito. Amém? Tanto um propósito de ser glorificado através da vida do irmão Wilson, quanto também porque o irmão Wilson vive nessa terra debaixo de um propósito. Em nome de Jesus, nós temos aqui um testemunho tremendo. Só quem viu esse homem, a situação, o que ele passou, e não é testemunho de 1 ano, 2 anos atrás, não. Agora, essa semana, terça, quarta e quinta. Então, Deus renova a cama, a Bíblia está dizendo, Deus renova a cama na doença. Nem sempre Deus dá a cura e a restauração assim, imediata, mas a Bíblia está dizendo que Deus renova. Ó, está sendo restaurado, Deus restaura. Está sendo restaurado aí o nosso irmão, passando por esse momento, passando por essa situação, por esse vale. Meu irmão, uma coisa que eu entendo, quando a gente serve os propósitos de Deus nessa terra, o que Deus faz? Ó, até multiplica a nossa vida aqui. Eu tenho certeza que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém está com pressa, e nem eu. Mas, meu irmão, está aqui. Viva debaixo do propósito de Deus. Eu tenho certeza, irmãos, Deus mudou a situação. Eu estou resumindo aqui para não tomar muito mais tempo daquilo que eu já tomei. Então, duas coisas. Quando a gente entra no propósito de Deus, o propósito de Deus também acontece. É Deus trabalhando por mim para que o nome dele seja glorificado. Irmão, irmã, poxa, o nome de Deus está sendo glorificado através da sua vida? Onde você entra, onde você sai, você fala de Jesus. Você fala do nome de Deus. Meu irmão, é falar do nome de Deus com competência. Não como desencargo de consciência. Ai, tem que falar de Deus, né? Tem que falar de Deus e a gente tem que ser grato, tem que agradecer a Deus, irmãos. Submissão fala mais do que agradecimento. Às vezes a gente olha e tem que agradecer a Deus. Não, Deus quer a minha submissão. A minha submissão já revela meu agradecimento a Deus. Porque quando eu só agradeço e não me submeto, o agradecimento está saindo da minha boca. E às vezes é isso que está acontecendo. Deus está permitindo algumas situações, amém? Para que você não venha mais agradecer só com a boca. Venha viver a Ele submisso ao coração. E aí, quando eu sou submisso ao coração, não, submisso de coração. Quando eu sou submisso de coração, Deus pode fazer na minha vida, fazer na tua vida, porque aí, quando Ele fizer, as pessoas vão olhar e vão falar verdadeiramente. Só Deus para ter agido na vida desse homem, só Deus para ter agido na vida desta mulher. Meu irmão, minha irmã, guarde tudo isso que eu te disse. Há momentos que Deus não faz, porque não chegou o momento do nome dele ser glorificado. Aí, às vezes, demora a libertação da família, transformação do casamento, porque tudo há um propósito da glorificação de Deus. Há momentos que também Deus não faz, porque nós também não estamos vivendo um propósito que glorifique o nome de Deus. Nós não estamos desempenhando algo nessa terra. A gente está assim, olha, quando Deus fizer na minha vida, eu vou fazer. Está igual Marta, sempre olhando para o futuro. Sempre, quando Deus fizer, eu vou fazer. Quando acontecer na minha vida, eu vou fazer isso. Não, irmão, é hoje. Porque aquilo que eu decido hoje vai mudar a minha vida amanhã. Aquilo que eu deixo para mudar na minha vida amanhã, nunca eu vou mudar. A minha vida só muda naquilo que eu decido hoje. Já viu bêbado? Só vou beber mais hoje,
e amanhã eu vou parar. Aí chega no amanhã, o que ele fala? Eu vou beber hoje, amanhã eu vou. Mas quando o indivíduo ele diz assim, é hoje que eu vou mudar, é hoje que eu vou me decidir, é hoje. Então, a Bíblia diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Experimente Deus. Dá uma chance para Deus. Lázaro, ele deu uma chance de amizade para Jesus. Ele deu uma oportunidade. Irmão, eu vou falar a verdade para você, e acredito que você também é. Você não é amigo de qualquer um. Você é amigo de quem você resolve dar uma oportunidade, dar uma chance. Lázaro deu uma oportunidade para Jesus, uma chance para Jesus. E quando ele morreu, Jesus ressuscitou. Você está dando a chance para Jesus de entregar o seu tempo, o seu dia, as suas finanças, o seu coração? Se você está dando a chance para Jesus, irmão, e nesse momento, tu também não está deixando de dar chance, porque tu podia estar fazendo tanta coisa, tá no Netflix, tá no YouTube, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, podia estar ligando para alguém, falando mal de alguém. Não, você está aqui me ouvindo. Então, meu irmão, minha irmã, viva o propósito de Deus e se anime. Porque se Deus ainda não agiu, é porque não chegou o tempo do nome dele ser glorificado na sua vida. Porque quando chegar quando chegar o tempo do nome dele ser glorificado na tua vida, nem anjo, nem inferno, nem demônio, nem macumbeiro, nem o santunais, nem pai de santo, nem pai de anta, ninguém vai impedir aquilo que Deus vai querer causar. Toma posse dessa palavra, irmão. Toma posse dessa palavra, minha irmã. Tomara a Deus aí, amém, que você tenha sido edificado por aquilo que foi dito nessa noite. Eu acredito que tem algo aí que vai servir para você. Então, Deus falou isso tremendamente no meu coração. Aquela irmã de ontem, ela ligou para mim, pastor, eu tenho fé. Ô, minha irmã, a senhora que conversou comigo, a senhora sabe daquela conversa, a senhora tem fé, por que ainda não mudou? Ainda não mudou porque não chegou a hora do nome do Senhor ser exaltado. Então, minha irmã, a gente conversou ontem, às vezes Deus permite o extremo lá embaixo, porque a hora que ele fizer, Deus vai levar para um outro extremo. E eu te digo uma coisa, quanto mais baixo Deus nos leva, muito mais alto Deus também nos eleva. Quando Deus levou Jó a um limite, não tinha mais como descer. Mas também quando Deus mudou a situação de Jó, Deus o elevou de uma maneira tremenda, de uma maneira honrosa, e todos puderam ver que Deus era Deus na vida de Jó. E quando Deus operar, e quando Deus fizer, quando chegar o momento onde o nome dele vai ser exaltado através da tua vida, dos teus negócios, através da tua empresa, o nome dele for glorificado, ninguém vai impedir e vai acontecer. Amém, irmãos? Amém, irmãs?